Deus neste momento, que possamos elevar nossas mentes ao alto, nos conectando às energias do Pai Criador de todos nós. E a partir desta conexão possamos sentir Sua divina presença em nós, potencializando a partícula divina que há em nós, energizando todas as nossas células físicas e espirituais, expandindo nossa consciência, para percebermos o desígnio do Pai para a nossa jornada terrena e assim tirarmos melhor proveito de nossa encarnação, e que tudo seja feito conforme a Sua vontade, não a nossa, que assim seja. Graças a Deus. Bom dia, tá? Bom dia. Bom, eu tenho estudado muito nessas últimas semanas sobre a lei da vibração, tentando entender um pouco mais como é que funciona, porque tem muita gente que acredita, que tem convicção, né, que isso é uma verdade. Eu não tinha muito conhecimento, então eu estou assistindo bastantes vídeos, bastante palestra, tentando entender como é que funciona. E hoje a gente faz um link, né? Assisti até uma física quântica falando sobre tudo isso. Aí você tem um lado espiritual, né? De espiritualistas comentando. Aí se faz o link, né? Conecta todo o conhecimento ali e tira ali uma base. A mesma coisa que Jesus falava e que a física quântica está descobrindo agora. Eles apenas estão provando cientificamente os conhecimentos que Jesus deixou há 2000 anos e até conhecimentos anteriores, né, que vieram até antes mesmo de Jesus, mas que eram fechados a ciclos muito pequenos de pessoas em condições daquela época de compreender esses conhecimentos espirituais. A lei da vibração nada mais é do que é o que eu sinto, é o que eu tenho como verdade em meu ser, é o que pulsa e que manifesta a minha realidade. Então a minha vibração é o que eu sinto. É o que eu sinto do mundo, é o que eu sinto sobre as pessoas, é o que eu sinto sobre as circunstâncias da vida, é o que eu sinto, não o que eu penso. Porque às vezes o que eu penso é contrário àquilo que eu sinto. Às vezes eu quero pensar de forma positiva, mas o meu sentimento não é daquele, não acredita naquilo. Não é aquilo que eu pulso. E o que eu pulso, o que eu verdadeiramente sinto, né, é o que se manifesta. Às vezes você até quer pensar de forma positiva, mas você está revoltado internamente. Você não consegue se libertar daquela mágoa, que às vezes você carrega há décadas. Muitos carregam uma mágoa de outras encarnações. E continua trazendo isso porque não aceita circunstâncias do passado. Ou às vezes até muito recente, tá? Que mesmo que seja passado, mas que aconteceu às vezes semanas atrás e que fica esse sentimento ali de não aceitação, de revolta, de angústia. Isso é que vai manifestar a sua realidade. Às vezes você conscientemente nem sabe que aquilo está mergulhado em seu interior, mas é aquilo que vai manifestar a sua realidade. E como é que a gente descobre isso? É autoconhecimento. É através de refletir. Puxa, eu fecho os olhos, o que eu estou sentindo sobre aquilo que está acontecendo? Não é o que eu estou pensando, porque o que você está pensando, você força ali, você ouvindo algumas palestras, você começa a trabalhar aquilo. Mas será que você está transformando isso em sentimento? Amar o próximo como a mim mesmo. Ah, puxa, isso é legal. Mas será que eu amo verdadeiramente? Será que eu já transformei as minhas emoções? Será que eu consigo amar aquela pessoa que me faz alguma coisa que não é positiva? Então é o que eu sinto sobre essa pessoa é o que vale mais do que o que eu estou pensando. Poxa, aquela pessoa está precisando de ajuda, mas verdadeiramente eu não sou capaz de ir até ela ajudá-la, porque não é isso que pulsa em meu ser. Então quando a gente começa a prestar atenção em mim, o que eu sinto sobre cada coisa, o que pulsa aqui dentro de mim? O que é geralmente aquilo que você reage de forma instantânea é o que é verdadeiro em você. Não é quando você para pensar, porque quando você para pensar, você analisa e a sua mente conduz os seus sentimentos. Agora, quando você reage imediatamente, aquilo é verdadeiro. Quando você reage a uma circunstância de forma instantânea, de
forma positiva ou não tão positiva, aquilo é que é verdadeiro em sua vida. Aquilo é que pulsa verdadeiramente de dentro de você. Então, ao você trabalhar isso, ao você procurar jogar em sua mente e trabalhar os seus sentimentos através da caridade, o que é a prática da caridade? É o exercício do amor. Por mais que esteja aqui, quando você exercita, você está transformando isso aqui. Por mais que inicialmente você comece a trabalhar a caridade, poxa, eu tenho que ajudar as pessoas, então isso por enquanto está aqui. Conforme você vai agindo, aquilo vai passando para cá, porque você vai vendo o resultado, e aquilo te traz algo tão bom, que aquilo vem trabalhando em você, e aquilo que se torna uma energia, se torna você. Aí sim você começamos a compreender o amor, quando ele vem do coração, quando ele se manifesta verdadeiramente através de sentimentos. Quando você vê uma pessoa que necessita do seu auxílio e você sente aqui, e não aqui apenas. Por mais que você sinta aqui, estando em conexão, aí sim, você sente a dor da pessoa, você sente aquele sofrimento. Quando verdadeiramente você está conversando com uma pessoa que está sofrendo por um desenlace de alguma pessoa, por uma separação, ou por alguém que ela ama está doente, e você se aproxima, você sente a dor da pessoa verdadeiramente aqui. Isso sim é empatia, isso sim é conexão. Você verdadeiramente está amando a pessoa. Você está conectado a partir do amor. E a gente é tão frio, no nosso cotidiano, a gente aprendeu a ser assim. Ao longo de várias encarnações, isso não é de agora. Só que é neste momento que os conhecimentos foram liberados para a gente ter acesso. Em outras encarnações, a gente não teve acesso a todos esses conhecimentos. A gente não estava preparado ainda, mas agora estamos. Então, o que vale é o que eu sinto em relação a tudo. E a gente é tão previsível, a gente reflete literalmente o que me acontece. Então, se me acontece algo positivo, eu vou refletir algo positivo. Se alguma coisa não tão positiva me acontece, eu vou refletir isso. Eu não consigo amar incondicionalmente, independente da circunstância. Quando eu manifestar verdadeiramente o amor em meu coração, da forma como Jesus trouxe há 2000 anos, não importa o que vai me acontecer externamente. Porque o que vale é o que eu vibro aqui dentro. Aí sim, tudo aqui fora se transforma. Porque você eleva a sua vibração. Você está em outro estágio vibratório. Aí o seu universo interior começa a modificar o seu universo exterior. Aí tudo muda. Tudo se transforma. Porque você se tornou a partícula divina manifesta aqui na Terra. Toda essa vibração altera a sua realidade. O que a física quântica ela nos demonstra? Houve um experimento há muitas décadas atrás. Eles chamam da dupla fenda. Eles lançaram uma partícula e colocaram um obstáculo onde ela tinha duas passagens e iam refletir numa parede. Então eles soltaram uma partícula e perceberam que ela passava ao mesmo tempo, uma só, ela passava ao mesmo tempo nas duas fendas e projetava várias na parede. Então ela saía com uma unidade e chegava no final como onda. Ela manifestava várias possibilidades. Então eles começaram eles colocaram em uma das fendas, né, um sensor para identificar se ela está passando por aquela fenda ou se está realmente passando nas duas. E a partir daquele momento, ela começou a se manifestar de uma forma só. Ela passou em uma única fenda e chegou no final, era apenas um ponto na parede. Então começou a se manifestar de forma diferente. Então quando eles não estavam observando, ela se manifestava com todas as possibilidades. Deixa eu explicar melhor. Tem um documentário que é da Lei O Segredo, que é do livro O Segredo. E lá eles explicam esse experimento de uma seguinte forma. Eles colocam uma pessoa que estava jogando, um adolescente, ele estava jogando basquete e pararam a imagem na hora que ele foi arremessar. Naquele momento, apareceu na tela todas as possibilidades. Todas elas. Desde acertar na cesta, passar por cima, passar lá. Apareceu para ele todas as possibilidades. A vibração dele escolheu uma.
é aquela que vai se manifestar. Exatamente o que aconteceu no experimento. Quando eles colocaram um sensor, a vibração da pessoa, a crença dela sobre aquela realidade é que se manifestou. Então, a crença dele é que ela só poderia se manifestar de uma forma unitária. Então, aquela é que se manifestou na realidade. É assim na nossa vida. Aquilo que a gente acredita verdadeiramente é que vai se manifestar em nosso exterior. Então, o que se manifesta em nosso exterior são todas as nossas limitações, as escolhas de acordo com a nossa percepção aqui, o nosso sentimento. É aquilo que acreditamos ser realidade. Por que Jesus fazia o que ele fazia? Porque o estágio vibracional dele estava lá em cima. A realidade dele é múltipla. Ele poderia escolher qualquer realidade. Ele se limitou àquela que a gente compreendia e mesmo assim transcendeu, porque ele curava as outras pessoas. Os apóstolos tinham dificuldade, porque a realidade deles era outra. A vibração deles era outra. Eles não tinham a convicção inabalável. Não teve um dos apóstolos que, quando Jesus estava andando sobre as águas, ele não ficou. Ele até deu alguns passos e afundou. Aí Jesus até falou, é homem de pouca fé. Porque não era verdade para ele. Não conseguia acreditar que aquilo era uma realidade. Então ele não poderia realizar. A partir do momento que eu tenho aquilo como uma verdade absoluta, que é ter a fé no tamanho de uma semente de mostarda, que eu vou conseguir mover montanhas daqui para lá. A gente tem isso como uma alegoria. E não estava sendo alegórico. A realidade que temos aqui na matéria é uma conexão da verdade de todas as pessoas encarnadas no planeta Terra. Essa é a realidade da verdade que pulsa no coração de todos. Por que existe a guerra? Porque pulsa no coração de um grupo de pessoas. Por que existe assassinato? Porque pulsa no coração de algumas pessoas. Por que muita gente rouba? Porque pulsa no coração de algumas pessoas. Reflete na maioria, tá? A intensidade ela pode ser menor ou maior em algumas pessoas. Algumas não manifestam isso de forma externa, mas aquilo está aqui. Mesmo que seja pequenininho, mesmo que ainda ela não esteja mais manifestando de forma externa, mas está aqui. Por quê? Porque eu olho o ladrão e aquilo me incomoda. Então está em você, está em mim. Jesus conseguiu olhar para todo mundo e não repercutir nada de negativo que eles manifestam, porque não estava nele. O que ele manifestava em relação ao próximo? Amor, porque é a única coisa que pulsava dele. Nós encarnamos com a intenção de aprendermos tudo isso, só que essa encarnação é única. Tá? Nenhuma outra encarnação tivemos acesso à tecnologia e a conhecimentos como temos hoje. Não se iludam, o Criador já está cobrando proporcional, tá? Já está cobrando proporcional. Então vamos tomar muito cuidado, que temos acesso a esse conhecimento para transformar a cada um de nós. Entenda que eu tenho o poder de transformar os meus sentimentos, o que pulsa em minha mente. Eu tenho o poder. Tá? Eu tenho o poder. Eu tenho o poder de manifestar o que eu quiser em minha vida, a partir do momento que eu tenho a certeza absoluta em meu coração. Jesus falava, vocês farão tudo aquilo que eu fiz e muito mais. Ele não fez muito mais porque ele não estava em condições de captar aquilo que ele poderia realizar. Ele poderia realizar tudo. Ele poderia acabar com todas as guerras do planeta Terra. Mas ele respeitou o livre-arbítrio, porque ele veio cumprir a lei. Ele seguiu a lei à risca. A lei divina, tá? Não a lei dos homens. Estava escrito na lei que ele tinha que nascer, né? De uma mulher, que ele tinha que crescer. Ele seguiu a risca. E quando atingiu a maturidade, em 3 anos ele passou a mensagem que ele poderia passar de acordo com o padrão vibratório dos encarnados naquela época, que a maioria de nós estávamos naquela época. Então, não importa o que me acontece externamente, é apenas o reflexo de que eu pulso aqui. Então, não é aqui que eu tenho que mudar, é aqui. O que eu tenho, qual é o meu sentimento em relação a cada coisa? É isso que eu tenho que trabalhar em mim. Na internet, existem vários tratamentos que podem ser realizados. Existem várias pessoas que têm consultórios, que trabalham com a vibração, com o sentimento,
com hipnoterapia, com vários. Tem trabalhos com as cores, com acupuntura, tem vários tratamentos que podem nos auxiliar a trazer, né, o nosso equilíbrio emocional, tá? Emocional, a gente tem que se equilibrar emocionalmente. O que é a depressão? É um desequilíbrio profundo emocional. Emocional. É o tamanho do ego da pessoa que não aceita o que está acontecendo no seu exterior. Pior que a culpa é dela. Porque é o que ela está manifestando em seu interior que está criando a realidade externa. Nós modificamos a nossa realidade a partir do momento que eu mudo a minha vibração. E como é que eu mudo a minha vibração? Mudo o sentimento que eu tenho em relação a tudo. A partir do momento que eu me conecto, né, com a divindade que há em mim, eu começo a pulsar amor, paz, alegria, plenitude. Somos seres infinitos, mas não acreditamos nisso. Somos seres infinitos, a partícula divina está aqui. Há muitas pessoas que chamam, nós somos co-criadores a partir da partícula divina que há em mim, que é infinita. Uma gota de água do oceano, ela contém todo o potencial do oceano. Todo ele está naquela gota. Todo o potencial do oceano está ali. Então essa gota divina ela pulsa em todos os seres vivos na face dessa terra. Nós somos seres conscientes capazes de administrar todo esse potencial divino. Os animais ainda não, nós já. Mas o que estamos fazendo com todo esse conhecimento? Esse vasto conhecimento, várias pessoas que têm um conhecimento e têm uma energia que pulsa de seus corações maravilhosas, e a gente não tem acesso, porque se estivéssemos tendo acesso a elas e nos conectando a elas, estaríamos captando essas vibrações para trabalhar o que há em mim. Eu não mudo o sentimento das outras pessoas, eu não mudo como as outras pessoas pensam, se vestem, agem. Eu mudo o que eu posso vibrar em meu coração, em minha mente, a forma como eu me manifesto, eu posso mudar isso. E quando eu mudo isso, eu mudo o universo. Porque eu tenho esse poder. A partir do momento que eu tenho a fé no tamanho de uma semente de mostarda. Uma convicção inabalável que eu tenho esse poder. E a partir do momento que eu trato as minhas emoções e me harmonizo com o universo, pronto. Transformamos o nosso planeta. A minha vibração que eu tenho neste momento, ela está influenciando todo. Mas inicia influenciando tudo que me acontece à minha volta, diretamente. Tudo que me acontece diretamente é o que eu tenho aqui. Não é a outra pessoa, é um reflexo do que eu tenho aqui. Entendam que todas as pessoas, eu estou falando às desequilibradas, porque as equilibradas a gente ama ficar perto. Eu sou apaixonado de ficar com pessoas que me trazem paz, equilíbrio, uma palavra amiga, que dá aquele abraço que me traz um aconchego, uma energia positiva, ela traz paz quando vai na minha casa. Essas pessoas é mole, eu estou falando daquelas pessoas que eu quero distância. Se eu quero distância, tem alguma coisa vibrando aqui. Tem alguma coisa vibrando aqui. Está aqui ainda. Eu não tratei. A hora que eu tratar, eu começo a influenciar aquela pessoa e ela não vai mais me influenciar. Eu vou conseguir ficar próximo dela. Ela, de repente, vai ter incômodo, porque minha vibração mudou. E ela vai ser trabalhada. Porque quando começar a pulsar do meu coração na direção dela amor, eu vou estar trabalhando ela. Porque estamos todos conectados. A gente acha que é por isso que vai acabar a dualidade, a gente vai se unir. A gente vai trabalhar com a unidade. Nós todos somos um. Todos nós estamos conectados pela partícula divina, tendo consciências individualizadas. Mas a partícula divina que expulsa em nossos corações, essa é única. A forma como eu me manifesto externamente, nas músicas que eu gosto, dos filmes que eu gosto, da forma que eu me manifesto, isso tem que ser diferente, sim. Agora estamos conectados pelo amor, pelo respeito a essas diferenças. E a partir do momento que eu me conecto com o todo, eu consigo enxergar desta forma. Então quem é que tem que ser trabalhado? Eu.
sentimento que tem que ser trabalhado? O meu. Aí sim, eu começo a entender cada palavra que está escrita na Bíblia. Cada palavra que está escrita em qualquer outra escritura sagrada. Porque eu começo a perceber aqui e não somente no racional. A gente quer racionalizar tudo, mas tem muita coisa que é sentida. Quando falam Deus é amor, é aí que está a vibração da iluminação. Será que eu estou amando? Então não posso entender Deus. Ama teu próximo como a ti mesmo. Que aí amar a Deus sobre todas as coisas é a mesma coisa. Vamos refletir sobre isso, nos conscientizar da responsabilidade que temos diante do todo. Inicialmente, com tudo que não acontece externamente. Então, se o mundo externo ele está desequilibrado, rapaz, imagina como é que não deve estar aqui. Gratidão, que a paz do Cristo possa nos acompanhar por toda a eternidade, que possamos despertar o potencial divino em nós, conscientemente, e assim contribuir para a elevação planetária.